A representação da natureza é um tema, um tópico recorrente nas artes e ele faz parte desse repertório humano porque também nós, humanos, somos a natureza, né? Às vezes a gente faz uma separação e esquece que nós pertencemos à natureza e que também somos essa natureza. E então, aqui fazendo um pequeno panorama dessa representação da natureza nas artes, a gente já lembra a Art Nouveau, a Art Deco, que usava uma decoração inspirada nas folhas, nos galhos, isso no século XIX, esse espírito romântico que estava pairando a Europa, né? Quando a gente estuda história da arte, muitas vezes ela é uma história da arte europeia ou estadunidense. E pode ser que o que venha logo à mente quando a gente pensa em arte e representação da natureza seja esse tipo de movimento, mas também o movimento impressionista lembrou muito o contato do homem com a natureza, do ser humano com a natureza, melhor dizendo. E, por exemplo, Claude Monet, que foi um pintor impressionista, construiu em sua casa um jardim para poder pintar esse jardim, para poder pintar as cores que se formavam de acordo com a mudança das luzes. E aqui a gente tem um exemplo de um quadro do Claude Monet com suas ninféias, que são essas plantas que boiam na água. E é interessante porque a gente vê que nem a água não é só azul ou verde, né? E as plantas não são só brancas, tem muitas cores, muitas cores delicadas, as sombras também são coloridas, e os impressionistas buscavam essa diferença de cores com o passar do dia, né? É muito diferente você pintar de manhã, você pintar de tarde, a luz influencia muito nas cores e no ambiente em si. Aqui um outro exemplo é do Hélio Mello, que cujo quadro de 1983 chama-se Entrada da Floresta. É uma árvore, né, com uma espécie de mapa. Falando, o Hélio trabalhou como seringueiro e o seringueiro tirar uma borracha que sai da árvore. Quando você sangra a árvore, você faz pequenos sulcos na árvore e deixa esse sumo que sai dela cair num potinho, alguma coisa assim, você vai recolher depois. É uma atividade sustentável porque ela não deixa a árvore morrer, não acaba com a vida da árvore. E a gente lembra do Chico Mendes, né, um grande nome em defesa da floresta, que também trabalhava, né, como seringueiro. E esse é interessante, né, porque é um mapa, a árvore forma um mapa, né, um mapa do lugar onde o Hélio transitava. E esse ciclo da borracha foi onde houve muita dessa exploração, foi final do século XIX, começo do século XX, até inventarem a borracha sintética. E aí a região amazônica ficou muito rica nessa época, até que chegou a invenção da borracha sintética. Esse trabalho aqui, Andy Goldworthy, é interessante porque ele faz essa espécie de ovo aqui, mas só com pedras que ele achou na região. E ele só empilha essas pedras e formam essa nova figura. Esse trabalho dele, como outros, trata-se apenas de reorganizar coisas que já estavam na natureza. E é curioso também que com o tempo essas coisas vão se desfazendo, vão voltando para esse ambiente que estavam de maneira diferente. Então ele reorganiza. Quem nunca, não sei, pensou
em pegar uma pedrinha quando era criança, mudar de lugar e fazer castelos de areia. São coisas que a gente gosta, né, de pegar o material já existente e brincar com ele, reorganizar, fazer novas formas. É uma arte efêmera, né? Como, por exemplo, tem gente que pinta de giz no chão, artistas de rua, né? Aquilo vem uma chuva e se vai, né? É uma arte que é rápida, né? Aqui a gente tem a Beatriz Milhazes, uma artista brasileira, também muito reconhecida. E esse trabalho da Beatriz Milhazes tem essas formas que lembram, né, coisas florais e folhagens, etc. E chama-se Suculentas Berinjelas. E são essas formas de mandalas e etc. que parecem um pouco ter um tronco, né? Alguma coisa que lembra uma árvore, talvez uma visão abstrata de uma árvore com suas folhas, frutos e flores. É uma outra possível representação da natureza. E Sebastião Salgado também é um nome muito importante, muito lembrado na fotografia brasileira. Ele fez uma série de 250 fotografias em preto e branco chamado Gênesis, Projeto Gênesis. Essa daqui é uma delas, é um iceberg que tem aproximadamente 800 anos. Então, a ideia do Sebastião Salgado era fotografar lugares da Terra praticamente intocados, lugares onde a ação do tempo foi lenta. Então, talvez há 800 anos algumas dessas paisagens fossem as mesmas. Então, esse era o projeto Gênesis. É claro que a gente não pode falar de representação da natureza e de arte sem lembrar dos povos indígenas, aqui representados pelos aborígenes australianos também, que esse aqui é o Patrick Fred Puruntatemeri, é um australiano e ele faz com cascos de árvore, de madeira, esses animais, essas corujas, né, que são muito interessantes, né? Esse tipo de figuração, às vezes a gente tem próximo disso, né, em nossas casas. A gente gosta de ter animaizinhos nas estantes, no quarto, miniaturas de animais para lembrar a floresta, lembrar a nossa relação, lembrar que nós somos também animais. E aqui um outro trabalho desse exemplo é uma instalação com vídeos da artista suíça Pippi-Lotte Rist. Aqui a gente vê um monte de gente numa sala e essas pessoas estão olhando as telas que mostram a perspectiva de uma formiga, por exemplo. Elas estão olhando um jardim sobre uma outra perspectiva, às vezes de muito longe, às vezes de muito perto. Aqui a gente tentando imaginar como seria a visão, como é a visão dos insetos, né, do mundo gigante para eles. E o Dino Geraldo Alexandre ilustra uma lenda do povo ticuna. Aqui a imagem é bem interessante também, ó. Sobre essa lenda. Parece uma árvore, mas é um rio. Então a lenda diz o seguinte, eu vou ler que eu acho que fica melhor. A terra era coberta por uma árvore enorme, cujo nome era Samalmeira, e tudo era frio e escuro. Os irmãos Iolo e Ipi chamaram todos os animais da floresta para derrubá-la. Do tronco da Samalmeira caída formou-se o rio Solimões.
e de seus galhos surgiram outros rios e igarapés. Então a ideia de rio, de galhos, de conexões, de coisas que se espalham, né? E como o rio, como a árvore, como as pessoas, como os animais. Ao longo da história a gente priorizou lugares que tivessem água potável, né? As civilizações, para poder se estabelecer e poder se desenvolver, né? Desenvolver a agricultura, como comer, né? Como plantar e etc. Então a representação da natureza através da arte, ela leva em conta todas essas possibilidades, possibilidades mais abstratas, possibilidades mais fiéis, entre aspas, assim, a aparência da natureza, né? A, 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 até hoje, né, muita gente gosta de pintar a natureza tem essa duplicidade, né? Às vezes pode parecer, por exemplo, um jardim, uma coisa muito acolhedora, que traga paz, que traga tranquilidade, ou uma floresta muito densa pode ser chamada de inferno verde, você pode morrer sem ter água. Essa ideia dos animais selvagens, dos insetos que trazem doenças. Então, tudo isso pode ser levado para a pintura e é levado para pintura, escultura, gravura, cinema e etc. E eu acho que uma das ideias principais é que a gente lembre-se que nós somos também a natureza, nós fazemos parte e por isso que a gente não, quando a gente defende a natureza, não defende a natureza, a gente defende a gente mesmo. Né?